começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje teremos aqui a presença de Jean Tenório, que é especialista em árvores frutíferas. Tudo bom, Jean? Tudo bem, olá Roberto, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, uma grande oportunidade, né? É um prazer, é uma honra, é uma responsabilidade e uma grande oportunidade. Eu agradeço muito vocês. Nós que agradecemos aqui a presença. Bom, peraí, tem que apresentar. Aqui ao meu lado também Walter Celano. Tudo bom, Walter? Antes de eu falar, né? Antes de eu falar. Eu não vou mais responder essas Vamos de coisas. novo. Vai assim Olha mesmo. o desprezo com que ele me trata. Você que está aí do outro lado da telinha, manda mensagem, me apoia. Eu não aguento mais isso. Eu já esqueci também de me apresentar, então assim, não Aí já esquenta é a cabeça. Alzheimer, né? Aí já é Alzheimer. O meu negócio é o seguinte, é etarismo isso, é contra idoso. Mas tudo bem. É um prazer de novo estar aqui. Vai ser muito bom o papo com o Jean. Nós vamos falar de árvores frutíferas, vamos falar de uma série de coisas e de experiência de vida também. Vai ser muito bom. É isso aí. O Renato mandou você colocar lá, ó, pra seguir. Como é que você esqueceu da sua fala? Vamos lá. Vocês não sabem, aí em casa tem um prompter aqui, o Renato fica mandando a gente falar as coisas. Então eu vou falar. Pessoal, segue a gente nas redes sociais, se inscrevam, ativem o sininho para receber notificação e façam comentários acerca dos nossos episódios, dos cortes que nós publicamos nas redes sociais. Os comentários devem ser aqueles que vocês quiserem fazer, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Aliás, não tem lado negativo. A crítica vai sempre ajudar a gente a crescer. É isso aí. Ô, Jean, vamos lá. Como é que você entrou nessa coisa de árvores frutíferas? Conta lá do início da sua vida. Qual foi a sua influência nisso? Eu vou contar, Roberto. Na verdade, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso. Tá. Mas agora, trabalhando com isso, eu percebi que eu sou aqui de Lucélia, né? Próximo aqui a Marília. Eu nasci em Lucélia. E desde os 8 anos de idade, eu gostava muito de plantar. As minhas avós são aquilo que o pessoal chama de dedo verde, né? Que é quebrar um galinho de planta qualquer, que talvez na mão de uma outra pessoa não iria vingar, mas na mão delas plantava e dava bom. E eu tenho esse DNA delas aí, das duas. Então eu tinha aí, a gente morava numa rua bem íngreme lá em Lucélia, na Maria Cardamone Lentini. Olha só, lembrei até o nome, ó. E no fundo do nosso quintal, a gente tinha um terreno bom, só que era um terreno com muita pedra. Tá. Mas eu tentava tirar as pedras à época e queria plantar uma salsinha, uma cebolinha, mas praticamente não conseguia, porque era muita pedra, era mais pedra do que terra. Então, eu acredito que começou ali. E logo depois, com 11 anos de idade, eu tenho uma outra relação com vendas e com árvores frutíferas, que eu tinha um pé de manga, coração de boi, não sei se vocês conhecem aquela bonitona, né? No fundo da minha casa, que eu colhia algumas mangas, botava numa cesta de vime à época. Meu amigo, isso faz tempo, viu? Uns 40 e tantos anos já, né? E saía pela rua vendendo, tentando vender. Isso você tinha 11 anos? 8 anos. 8 ainda? Não, desculpa, 11 anos. Aí já era 11. Aí já era 11. Eu comecei lá no alface, na cebolinha com 8, com 11 anos. Mas as pessoas não compravam manga, porque quase todo mundo, aqui no interior, né, tem um pé de manga na sua casa. Mas aí me veio um insight. Na casa da minha avó, tinha um limãozinho galego, que aí já não é todo mundo que tem. E tem a caipirinha, tem um suco, né? Tem o temperar uma salada. E aí eu pegava aqueles saquinhos de leite tipo C, não sei se os telespectadores vão... Que é o barriga mole. Ainda existe, né? Ainda existe. E enchia ele de limão e saía vendendo pela rua. Né? Então essa é uma relação com frutíferas. Mas depois disso, aí já com 13 anos, minha mãe falou, eu preciso botar esse menino para trabalhar. Ó, 13 anos, né? Hoje acho que nem pode mais, né? A legislação não permite. Minha mãe me levou numa autoelétrica e falou com o proprietário, falou, ó, arruma um emprego para ele. Ó, a mãe pedindo um emprego para o filho, né? E aí ele falou assim, não, aqui a gente precisa de trabalho técnico, né? Bateria, precisa conhecer. E aí que eu acho que foi o que eu agradeço a minha mãe muito, muito, muito. Ela falou assim, mas você não precisa de alguém aqui que lava banheiro e varre chão? Ele falou, isso aí é óbvio, né? Eu preciso. E foi ali que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, varrendo o chão da oficina, né, todo dia de manhã, lavando o banheiro. E ali foi uma oportunidade de aprendizado e de começar muito cedo.
o que depois, mais tarde, fez com que eu aposentasse também com uma idade mais cedo, porque logo em seguida eu já fui registrado em carteira naquela época. Então, aí, avançando um pouco mais para eu chegar na sua pergunta aí de quando eu comecei a mexer com frutíferas, né? Eu entrei no serviço público. E aí eu tive 3 empregos diferentes dentro do serviço público. Eu fui policial militar, eu fui oficial de promotoria no estado e, por fim, eu fui policial federal. Foi quando eu me aposentei. Então, assim, você vê que o começo ali tem a ver, né, com o agro, vamos dizer assim. Depois, esse meio aí do serviço público. E aí, quando eu me aposentei, eu comecei a pensar, o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? E aí eu mudei para uma casa que tinha algumas árvores frutíferas. E comecei a chamar algumas pessoas, jardineiros, para cuidar. E percebi que eles não tinham muito trato, né, apropriado para as frutíferas, que é diferente. Cada frutífera tem um detalhe diferente. Né? E eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. E aí Deus me deu um insight. Falou, aí está um negócio. Tem um nicho aí para você explorar. E foi aí que eu fiz curso de paisagismo, fiz um curso, me formei como especialista em pomares domésticos. E de lá para cá, os últimos 3 anos, eu venho a campo desenvolvendo isso, fazendo e resgatando algo que eu amo fazer. Muita gente fala assim, eu tô te chamando. Eu falei, por que você está me chamando? Eu te vi ali no Instagram, eu te vi nas mídias sociais, mas eu vejo o amor com que você faz isso. E quando a gente faz algo com amor, né, não gera cansaço, não é um trabalho, né? Sem dúvida. É algo muito prazeroso. E aí eu estou, nesses últimos 3 anos, trabalhando com árvores frutíferas, aprendendo sobre poda, sobre adubação, sobre pulverização, sobre o trato mensal, qual o detalhe, como que se faz uma poda, né? Como que você faz uma leitura de uma planta, né? Você faz uma diagnose só de olhar o que ela precisa, o que ela não precisa. E se deixar, eu vou longe com esse assunto. Nós vamos longe. Demais. Então, quer dizer que você começou lá com 8 anos, com essa vontade de fazer uma horta, uma hortinha lá, plantar lá. E depois, com uma certa idade, você, de repente, né, que diz que é o de repente, se deparou numa casa com árvores frutíferas e voltou àquela vontade sua antiga, é isso, né? Foi exatamente isso, Então aquilo já tinha em você e só aflorou depois de muito tempo. E é interessante, né, que eu falo assim, eu não sou muito bom em informática, em marketing, etc., né? Mas Deus tem falado muito comigo. Então, assim, porque é um nicho diferenciado, né? E não adianta, nesse nicho, o que a gente tem? A gente tem os nossos avós lá de trás, nas nossas casas, que plantavam pomares, e na época, né, eles puxavam ali próximo ao pé das frutíferas uma folha seca, uma palha, que é um material orgânico muito importante para a planta. E aí depois a gente vem agora, né, já com os adubos minerais, que são muito importantes também. Então, é aproveitar esse conhecimento dos nossos avós, eu aproveito muito isso, porque lá onde eu colhi aquele limãozinho galego que eu falei, minha avó cuidava muito disso, minha avó tinha leiras e leiras de batata doce, minha avó plantava ali salsinha, cebolinha, então era uma horta muito bem cuidada, muito bem regada, e isso tudo aflorou, né? E até quando vocês nos convidaram para estar aqui, começou a vir tudo isso, né? Então, assim, não é nos últimos 3 anos, não foi um instalar de dedo, foi todo um processo que veio acontecendo para que eu pudesse, né, ter essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Eu quero perguntar uma coisa. Você, quando tinha 11 anos, que você falou que você saía vender o limão de porta em porta, né? Era isso? Isso aí, era de porta em porta. Como é que você faz essa coisa da venda? Como é que você acha que isso daí te ajudou também nesse Instagram que você tem hoje, que nada mais é que você está vendendo ali também o seu produto, né? Sim, com certeza. Isso daí te fez lá de trás você trazer essa venda para cá? Você acha que isso daí te ajudou a começar cedo com vendas? Ajudou. Eu acredito muito em processos, né? Então, dentro do processo, essa experiência que eu tive lá, né, saindo de porta em porta, primeiro, que é um paradigma de vergonha que a gente já quebra, né, que os jovens precisam quebrar hoje. Porque, como a gente estava falando, a gente está se vendendo a todo momento. Primeiro, a gente vende a nossa imagem, né? Você quer ver uma coisa simples? Quando você vai pedir uma informação, seja do que for, tem uma venda dentro desse pedido de informação. Sim. Se você chega de uma maneira agradável, né? Bom dia, boa tarde, com um sorriso no rosto, né? Você quebra ali as objeções. Então, às vezes, você vai pedir uma informação para uma pessoa que está passando algum problema, que tem alguma dificuldade emocional, sei lá, mas quando você chega e quebra essa objeção sorrindo, né? Dando um bom dia, boa tarde, você recebe uma contrapartida dessa pessoa. Então, o porquê que essa venda lá foi importante para mim? Porque ali eu quebrava várias objeções,
né? Algumas pessoas até compravam e falavam assim para mim. Para minha mãe, recentemente minha mãe falou isso, que tinha um senhor lá que era proprietário de uma concessionária de carro, ele falava assim, eu comprava do Jean para incentivar ele a trabalhar, Olha, porque já que coisa novinho. boa. Olha, então, ou seja, ele estava investindo em mim. Sim. Né? E aquela quebra de objeções que eu já fazia à época, eu faço hoje de novo. E aí, utilizando, né, algo que a gente tem à nossa mão hoje, que são os perfis comportamentais. Então, lá atrás, eu quebrava a objeção. Né? Eu não tenho dinheiro. Mas eu vou deixar aqui o limão e você pode me pagar depois. Que era a época das cadernetas, né? Tudo se vendia nas cadernetas, né? Eu já tenho limão aqui, mas o meu limão tá mais verdinho. Esse aqui vai durar mais, o seu tá mais maduro. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e eu tenho certeza absoluta de que aquele conhecimento lá, aquela venda de hoje fez muita diferença para estar hoje vendendo os meus produtos, né? Como você falou, né? Na internet. Tanto na internet, no online, que eu tenho uma mentoria online, né? Quanto no presencial, quando eu vou lá e coloco a mão na massa, cuidando dos pomares, que é o que me dá esse suporte, que é o que me habilita a estar aqui hoje falando sobre isso, né? Você ir a campo, fazer, tá com a unha suja de terra, mandar a mão na terra, cavar ali o berçário, né? Então, o perfil comportamental, hoje, esse conhecimento do perfil comportamental do DISC me ajuda muito a entender o que é o dominante, quem que é o influente, quem que é o estável, quem que é o cauteloso, até para vender. A parte dessa questão de você ter tido a experiência com as suas avós lá atrás, para poder te incentivar a isso, te estimular a isso, o que me deixa bastante interessado na sua história é o fato de você poder ser um homem hoje sem muito compromisso, porque afinal de contas você cumpriu o seu trabalho, aposentou, né? Mas mesmo assim você resolveu fazer mais alguma coisa, além e diferente daquilo que você fez durante 30 anos, né? O que faz com que uma pessoa faça isso, Jean? Essa é uma pergunta boa que eu preciso fazer uma reflexão rápida aqui. E vou ser bem honesto, é o contato que eu tenho com Deus. É um negócio muito maluco. Porque muitas pessoas, é exatamente o que você falou, Walter, muitas pessoas falam assim, eu já cumpri minha jornada, eu já fiz o que eu precisava fazer, né? Eu já me aposentei, eu tenho um salário, eu vou descansar, né? Mas Deus vai mostrando, tem uma passagem bíblica, né? Que Paulo está caminhando e Deus vem falar com ele e ele cai do cavalo e tem um clarão branco. Paulo era um perseguidor, né? Dos seguidores de Jesus, ele matava os seguidores de Jesus e ele se tornou um grande apóstolo, mas ele ficou algum tempo sem enxergar. Jesus derrubou ele do animalzinho que ele estava indo, ele ficou um tempo sem enxergar, até ele entender qual era o propósito de vida dele. E aí o propósito de vida dele era falar sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus. Tanto que você pega o Novo Testamento, 80% do Novo Testamento são cartas de Paulo às igrejas, à época. Então, Deus me dá esses insights, porque veja bem, você se aposenta, se você não tiver algo de paixão para fazer, você não vai querer fazer mais nada. Então, Deus me deu essa paixão e essas estratégias, porque você sabe, a gente precisa de estratégias, né? Você só ter um bom conteúdo ou ter um conhecimento, você não consegue avançar. Sem dúvida. Né? Um crescimento nas redes sociais. Eu vou falar para vocês, até o crescimento nas redes sociais eu pedi para Deus me ajudar. Parece um negócio maluco, né? Hoje nós passamos já de 200 mil seguidores, praticamente só no orgânico. Então, qual a estratégia? Estratégia do que falar, do como fazer, né? Estratégias, para você ter ideia. Eu peço para Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Eu comecei trabalhando com pomares próximo ao local onde eu moro, que é uma região que tem bastante chácaras ou terrenos maiores, que todo mundo tem meia dúzia de pé frutífera lá. Mas eu pensei assim, depois que eu terminar de atender as pessoas que querem que eu trabalhe aqui, o que vai acontecer? E o investimento que eu fiz em cursos, estudo, nesse tempo? Então eu falei assim, Senhor, eu quero quebrar fronteiras, eu quero ir para mais longe. Onde eu estou aqui com vocês hoje, hein? Pois não é brincadeira, não. E aí Deus falou assim, ó, vai vendo os detalhes, faz uma parceria, tem um senhorzinho que vende adubo, lá na entrada do bairro, que tem mais de 5 mil casas, que todo mundo tem frutífero. Faz uma parceria com ele, faz um bannerzinho, dá uma comissão para ele, ele vai pôr o banner e vai trabalhar para você. Irmão, esse dia eu fui pagar uma comissão pro cara lá, que nem ele acreditou. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Jean, ninguém faz isso, porque não tem controle do que eu vendo. Sim. Através da... Mas a verdade para mim é um princípio que eu não me distancio dela. Eu falei assim,
ô, Roberto, não é nem para você. É porque Deus me deu essa oportunidade, está me dando isso aqui tudo, e eu tenho que honrar ele pagando essa comissão para você. Aí eu falei, olha, o único cliente, eu fechei 3 serviços com ele, eu dei a primeira comissão e eu trouxe tudo separado, sabe? Aí eu dei a primeira, eu falei, ó, esse aqui é de um segundo serviço que eu vendi, esse aqui é de um terceiro serviço, o cara ficou maluco. Então, é Deus que me dá essas oportunidades e que do mesmo jeito que ele fez com o Paulo, né, que eu estava falando, fez Paulo entender que a missão dele era levar a palavra, Deus vai me dando essas estratégias. Ó, sua missão é cuidar de pomares, tratar, fazer com prazer. E isso vocês sabem que eu sou apaixonado. Né? Que bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que, para quem tem uma área pequena em casa, o que ele deve plantar? Qual que é o que ele quer? Ó, eu quero ter árvores frutíferas. Começa com o quê? Existem alguns coringas, né? Então, por exemplo, limão é um coringa, né? Que é uma cítrica, né? E aí, quando a gente fala de limão, por que o limão? O limão eu faço um suco, eu tempero uma salada. Para quem bebe, faz uma caipirinha, né? O limão tem o de jejum de manhã, que é um remédio. Então, para mim, assim, todo mundo teria que ter um pé de limão. Mas quando a gente fala em limão... Qual limão? Então, é excelente. Você conhece também, né? Aí a gente entra no outro universo. Qual limão? Aí depende. Né? A gente tem o limão Tahiti, a gente tem o limão cravo, que para mim é o limão que mais tem nome hoje. É cravo, é o mesmo limão. É Índia, é China, é rosa. Tudo do mesmo limão. Que é um limão que fica alaranjado, num tamanho grande. Ele tem uma superfície de casca muito fina e tem muito suco. Para mim, é o meu preferido hoje. E esses limões aí são encontrados em pastos, largado. Há um tempo atrás, o siciliano era coqueluche do momento, né? O siciliano você faz bolo, você raspa ali, né? Faz drinks, coquetéis. E as pessoas queriam muito o siciliano. Mas agora elas começaram a pedir o cravo, o índio China. Tem um limão mais antigo, né? Que é o galeguinho, que é aquele pequenininho, né? Casquinha fina também, meio amarelinho, com um suco bem gostoso. Então, assim, a gente tem uma variedade Tem um limão imperial, quase ninguém conhece. Esse eu não sei qual é. O limão imperial, ele não é uma árvore, é uma arvoreta. A arvoreta ele vai crescer aí 1,70, 1,80 no máximo. E o frutinho dele, meu amigo, é um espetáculo. Ele parece uma mini melancia. Porque ele é o que a gente chama de variegato. A folha dele tem verde e tem um amarelo na folha. E o fruto, a mesma coisa. Verdinho, redondo, com uns rajadinhos tipo melancia. Então... E aí... Esse daí eu acho que eu nunca vi, viu? Depois nós vamos pesquisar, eu faço questão de mostrar. E aí você entra num outro local, né? Num outro dilema. Porque as pessoas usam muito hoje no paisagismo flores, que é muito bonito. Mas esse limão imperial, por ele ser arvoreta, ele já pode entrar no paisagismo também. Eu já coloquei em vasos e coloquei próximos à piscina, porque ele vai ornamentar e ele vai produzir fruto, né? Quem não tem muito espaço, que nem você falou, tem árvores frutíferas coringa ali, porque elas são bonitas e também produz fruto. Né? Você tem a laranjinha quinquã, que é uma outra pequenininha, também redondinha, que você come com casca, com tudo, que é maravilhoso. Então, a sua pergunta, limão tem que ter. Um outro fruto que eu acho que tem que ter é a acerola, que é um dos frutos que tem mais safras durante o ano. A acerola você pode colher, às vezes, 7, 8 meses durante o ano. E aí, outras minhas preferidas aí, né? Laranja cristal, eu não sei se vocês conhecem, chama laranja cristal ou champanhe. É uma laranja grande já, com muito caldo, sementes grandes que fica fácil você tirar. Eu até brinco e falo assim, se você chupar 2 laranjas dessa aqui, cristal, antes do almoço, você não almoça, porque é muito caldo, muito líquido, muito saborosa, com perfume diferenciado. E eu vou navegando por isso aí. Você sabe que eu tinha quando era criança, tinha uma vizinha de frente de casa, tinha um pé de pitanga. Aquilo pra mim era maravilhoso. Eu, meus irmãos, sempre... Pitanga eu achava bom demais. Pitanga é muito gostoso. Muito gostoso, né? Muito gostoso. É uma árvore até... Não falar se é bonita ou não, mas é uma árvore... Eu lembro de criança... O importante é que ela dava coisa gostosa. Dava frutos, muito né? bom. A beleza não importa. Então. E isso que você falou também é outro assunto muito gostoso, né? Que é assim... Por exemplo, na escolha do limão, você tem a opção de escolher o limão pela copa. Então, por exemplo, se o cliente falar assim, eu quero um limão mais parecendo com uma árvore bem frondosa, com uma arquitetura de copa bem organizada, né? É o Tahiti. Eu não ligo para a arquitetura, eu quero um limão que dê muito caldo. Aí nós vamos para o rosa, né? Eu quero um mais ornamental. Então, olha como esse universo é gigantesco, né? Então, vamos para o limão imperial. Não, eu quero um limão mais para fazer drinks, coquetéis, bolos, eu trabalho, né? Então, vamos para o siciliano.
Mas esses cítricos, eles não são complicados de mexer, ô Jean? É difícil de lidar? Não, não são quando você conhece um pouquinho de como cuidar e fazer um preventivo, né? Então, lá atrás, que eu até comentei, né? Os nossos avós tinham essa questão do orgânico, que era trazer o material orgânico para alimentar, né? Porque no material orgânico ali, ele foi uma árvore que tinha NPK, né? Tinha nitrogênio, tinha fósforo, tinha potássio. Então, mesmo a folha seca, ela continua tendo ali. Por isso que esse orgânico trazido, né, decomposto, claro, né, e trazido para a frutífera, de novo ele retroalimenta. Mas hoje a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um trabalho preventivo com alguns produtos específicos, que nem veneno é, que você dá uma longevidade para a frutífera, ela vai viver mais e vai dar mais qualidade, né? Você vai fazer ali com que as raízes absorvam mais nutriente e aí, consequentemente, né, ele manda essa seiva para as folhas, que vai manter uma base aérea bem caprichada, para ela florar, e olha que interessante esse detalhe, né? Para ela florar e frutificar. E olha na nossa vida, como também funciona assim. Quando a gente flore, né? Quando o ser humano vai florir, quando ele está bem com as coisas, quando ele tem uma espiritualidade ali definida, né? Que ele sabe buscar um Deus, que ele está cuidando do seu corpo, ele sabe que é um templo do Espírito Santo o corpo, então ele caminha, ele se alimenta bem. Isso vai trazendo uma formação completa para o corpo. E onde que a frutífera entra nisso? A frutífera é um alimento que você colhe ali, você tem ali um tratamento para o seu corpo com algo, claro que a gente precisa ir no mercado, mas olha a satisfação, né, de você ensinar o seu filho, ir com a família, colher esse fruto. Esse é um ponto que eu acho muito interessante para gente que tem criança pequena em casa. Isso é muito bom, porque é o contato da criança ali com a natureza. Então, isso é excelente, né? E aprender, que você tem que podar, fazer isso, aquilo. Então, tomar conta de um... Assim como tem um cachorrinho em casa, tomar conta do cachorro, tomar conta do pomar, tomar conta disso aí. E aprender que tem que plantar e cuidar para poder colher depois. Exatamente. Que é o ensinamento para a vida, né, Walter? Exatamente. O plantar. A Bíblia fala isso, aquilo que você semear, você colherá. Exatamente. Não tem como você semear coisa ruim e colher coisa boa. Né? E ensinar a criança, isso aí que você falou, Roberto, ensinar a criança nisso é importantíssimo. Exato. O pomar, olha isso, o pomar, ele é corpo, ele trata corpo, alma e espírito. Quando que ele trata o corpo? Quando você vai lá, colhe o fruto, né? Um limão, uma laranja, uma melancia, um morango, que é fácil de cuidar um moranguinho num vaso. Quem não tem espaço, cuida o morango no vaso. Então, ele é corpo. Quando que ele é alma? Que nem você falou aí, você vai lá e faz uma podinha. Deixa a criança cortar um galhozinho e depois ver o novo broto vindo, ver a vida acontecendo, né? E a alma é o quê? A alma é pensamentos, sentimentos e emoções. E quando que você trabalha isso? Se você pegar uma florada de uma laranja dessa aqui, e sentir aquele perfume, aquilo te traz uma paz interior muito grande, né? E aquilo vai te ajudar a pensar coisas boas, né? A meditar sobre aquilo, né? A ter emoções positivas. Então, ela trata o emocional, um pomar trata o emocional. E, por fim, o espiritual. Você fala assim, mas o que tem de espiritual no pomar, né? Se você lá lê em Gênesis, na Bíblia, olha que legal isso. Onde que Deus vinha na virada do dia encontrar Adão e Eva? No Jardim do Éden. Jardim do Éden é o quê? Um pomar. Então nós temos oportunidade de, dentro do pomar, fazer uma oração e conversar com Deus. Porque era o local que Deus escolhia. E aí nós temos uma conexão. Nós temos uma conexão muito grande de Adão e Eva, né? Quem cuidava desse jardim? Era Adão. Então nós temos aí o primeiro homem do agro cuidando ali do seu jardim, Adão. Olha que gostoso isso. Então é corpo, alma e espírito, tudo. Eu falo um pomar, mas pode ser um paisagismo, que nem vocês têm aqui. A gente estava falando da planta ali, né? Você sentar ali, observar, entender. A sua pergunta, né, que você acabou de falar, dá trabalho? Eu te pergunto, dá trabalho fazer aquele cuidado que eu expliquei ali sobre aquela planta, amaranta charuto? Não dá trabalho, né? Só precisa do quê? Do conhecimento. Exato. E aí ensinar a criança... Se você não tem conhecimento, aí você tem que trabalhar demais para fazer uma coisa. Agora você busca conhecimento. Busca conhecimento. Você vai fazer e com prazer, né? O que é mais interessante. Já que você está falando de Bíblia, como Salomão fala, né? Busque o conhecimento mais do que o ouro e a prata, né? Mais do que o ouro e a prata. É o que a gente tem que buscar na vida. Não tem jeito. Sabedoria de Salomão. Exatamente. E, assim, eu tenho lá em casa, eu tinha um local que eu fiz uma abertura, tal, assim, na sala. Eu sempre tive vontade de ter um pé de jabuticaba, assim, sabe?
Mas que eu fui uma vez no escritório, eu vi aquele pé grande, maravilhoso. Eu falei, nossa, cara, isso é lindo. Porque eu acho bonito o pé, né? Ornamental também, ela. Bem, bem legal, assim. E eu falei, mas... Aí eu, tem em casa, só que não vai. Porque não tem, às vezes, a claridade específica. Suficiente o sol. Mas existe alguma que você faça que ele fique pequenininho dentro de casa e dê para cuidar? Alguma variedade? Hoje, o trabalho que nós fazemos nos pomares é justamente isso. É manter a planta o maior tempo possível num tamanho menor. Tá. As plantas têm a classificação de tamanho, né? Então, tem frutíferas que são P, tem frutíferas que são M, G e GG. Então, a gente estava falando do limão imperial, por exemplo. É um P, que ele fica uma arvoreta de 1 metro e pouquinho, né? Aí você tem um M ali, um figo, uma pitanga, como você falou. Aí Pera, maçã. Pinha, maçã, exatamente. São frutíferas menores, né? Aí você vai para um G, que aí você já tem uma jabuticaba, que ela pode encorpar mais. E o GG, que você entra, por exemplo, mangueira, uma jaqueira. Mas, na poda hoje, você mantém um pé de jaca com 3 metros de altura, com braços horizontais, para você colher ali 10, 15 frutos. E num pomar doméstico, você colher 15, 20 frutos durante um ano, não tá bom demais? Né? A gente não precisa aquela árvore de 20, 30 metros que amadurece lá em cima, cai, né? Então, é possível manter uma jabuticabeira, por exemplo, sabendo fazer a poda no local certo, fazendo uma cicatrização depois da poda. Qual o grande problema de pomar hoje? É que as pessoas que podam o pomar, eu falo até que não é poda, é mutilação. A pessoa vem com um facão e manda o facão ali vai lascando, vai quebrando, deixa ponteiras abertas, e ali pode entrar inseto, água, doença, gomose, né? Gomose no cítrico hoje tem cura, é o câncer, né? Pegou gomose, e por onde que entra? Quando sai a casca, quando ela fica aberta. Igualzinho o corpo humano, né? Nós somos desse tempo aí que a gente machucava, o nosso pai passava o que era o mertiolate, né? Uhum. Hoje o mertiolate nem arde mais, né? Hoje não, perde uma graça. Mas ele nem arde. Então, assim, a gente tem um produto específico para cicatrizar a frutífera depois da poda, depois que se corta no local certo, com instrumento certo. Então, nunca, né? Eu até brinco para os clientes. Eu falei assim, você não precisa me contratar. Mas quando você for contratar alguém, se a pessoa chegar com um facão aqui, você fala, para tudo e não mexe. Né? Existe um serrotinho de poda, existe ferramentas, existe tesoura, existe podões, né? Serras elétricas, que tem que ter o equipamento certo para trabalhar. E aí você dá condição para a frutífera florar muito mais e produzir muito mais e ter longevidade, né? Porque ela tem ali um ciclo de vida também. Né? Tá, eu lembrei porque minha mãe tinha um pé de jabuticaba no vaso. Aí, o vaso era um caldeirão. E é bonito, né? Era um caldeirão, ela fazia e virou um bonsai. Acabou um bonsai. É bonito demais, eu acho lindo demais. E hoje os shoppings, as grandes empresas, têm vasos aí de 200, 300, 400 litros com jabuticabeira. Então, você vai nos shoppings aí, ó, você já deve ter observado, né? Tem a jabuticabeira. Mas ela precisa de um cuidado. E o que você estava falando, né? Ela não se desenvolve. A maioria das frutíferas querem sol pleno. E sol pleno você nem pode falar, é o sol de lascar, né? Sim. Que a gente fala, é o sol o dia todo. Aceita ali meio período de sol? Aceita. Mas em relação à produtividade mesmo, é sol pleno. Aí para ter mais produtividade e tudo, né? Eu até tenho um pé de jabuticaba, eu nem sei como é que é, porque ele não cresce muito e fica na frente de casa. Você já viu lá? Já vi. Ele tem o quê? 1 metro, 1 metro e pouquinho, já faz anos que ele tem dessa altura e não passa disso. Eu acho bonitinho, porque eu gosto disso aí. Às vezes meu filho até pega umas jabuticabinhas lá e tal. Algumas variedades, elas demoram mais para crescer. Então, possivelmente, talvez é uma jabuticabeira híbrida, que a gente fala, ela demora mais para crescer que você tem lá. Pode ser, pode ser. Ela é bem pequenininha. Ela não... Agora, deixa eu te perguntar. Nós falamos do limão. Como é que eu pego isso daí para plantar? Por exemplo, eu posso pegar uma semente de um limão bom ali e falar, vou fazer isso aqui virar, ou já compro uma muda? Como é que... É outro assunto muito interessante, né? Às vezes eu chego lá também para tratar um pomar e a pessoa fala assim, olha, esse limoeiro não cresce, ele está aqui há 3 anos. Eu falo, como que foi a propagação da muda? Não, foi uma semente que uma amiga trouxe, ou minha mãe que plantou lá na semente. Então, a frutífera na semente, ela tem um ciclo de produtividade que vai demorar mais. Que ali... Ela, muito bem cuidada na semente, ela vai produzir a partir do 4º, 5º, até o 8º ano. Enquanto que uma muda de enxerto, com 1 ano e meio, 2, você está colhendo. Então, eu falo assim, o que você prefere? Né? Você tem um apego sentimental com aquela frutífera? Interessante, eu respeito e vamos cuidar dela.
né? Para ela Claro. produzir o mais cedo possível. Mas se você não tem isso, você quer produtividade, você quer colher logo ali, então, por exemplo, um pé de abacate, né? Se você plantar lá um abacate no caroço, dependendo da qualidade do solo, tem muita coisa que influencia, né? Clima, a rega, né? Temperatura. Mas você plantar ali é de 5 a 8 anos para produzir. Então, um dos meus trabalhos hoje é quando o cliente fala, eu quero montar um pomar, eu ajudo ele na seleção das frutíferas e depois eu passo em até 15 fornecedores diferentes para conseguir juntar 10 frutíferas. Porque aí eu vou escolher um enxerto bem feito, um enxerto bem curado, uma copa já pronta, uma árvore que às vezes já está florando. Eu fiz agora um pomar essa semana passada, sexta-feira, que no final de semana... Com um final de semana passado, ou seja, 7 dias, a pessoa ia colher figo. Ia comer 2 figos roxos, lindo, maravilhoso. Então a pessoa vê aquilo e fica maluco, né? Já com laranjinha, já com limão, já com pêssego. 4, 5 pêssegozinhos, que com um mês ele está colhendo pêssego. Nossa. Então, Ô, Jean, como é muito que legal. a gente vê muito? E eu lembro da gente, menino na fazenda, você nunca pensava em como que aquele fruto estava ali. Você só queria colher e pronto. E nunca pensamos em dar comida para essas árvores. Que é uma coisa que eu falo, tudo aquilo que serve de comida também come. Sim, Né? é verdade. Então, nós temos que alimentar essas árvores, porque a gente está falando aí de plantar a semente ou plantar a muda e tal, mas o que interfere demais é o cuidado também. A pessoa muitas vezes quer ter a árvore, quer que ela dê fruto, mas não quer cuidar, né? É verdade, é verdade. E aí a alimentação é muito importante. E a primeira alimentação dela é a água, né? Água e sol. São 2 alimentos naturais. Então, quando você vai fazer um pomar, e muitas vezes as pessoas se decepcionam por isso, planta uma frutífera muito próximo ao muro. Aí ele fica ali até meio-dia, 1h da tarde, na sombra do muro. E quando ele quer se desenvolver, ele já tem o muro como obstáculo, né? Então, a gente tem que selecionar muito bem o local, e isso é importante, né? Na implantação de pomar, a gente pensa muito nisso, né? Nessa questão do sombreado. E aí, além dessa água e do sol, a gente entra com parte nutricional, né? Então, por exemplo, tem gente, alguns clientes falam, eu quero só orgânico, eu não quero mineral, né? Não quero nada industrial. Então, no orgânico, aí você tem o esterco de gado, o esterco de galinha, né? Que tem a dosagem certa. O esterco de galinha ali já tem um pouco de amônia, né? Na essência, então ele queima muito raiz. E às vezes você usa muito ali o esterco de galinha, ele vai queimar e vai matar a planta. Então tem a quantidade certa, mas precisa alimentar. E para quem gosta hoje de adubo mineral, você tem aí empresas fabricando isso hoje, né? Produzindo material assim, de última geração. Você tem adubos aí que o grande, às vezes, problema da pessoa hoje é não ter tempo de cuidar. Sim. Né? Então você tem um adubo que você pode ali, mês a mês, fazer adubação, mas você tem um outro adubo já encapsulado em resina, que você vai colocar lá e só com a rega ele vai liberando. Liberação lenta, né? Liberação lenta. Até 4 meses ele fica ali sem cuidar. Mas a água e o sol não Isso tem tem como, que ter. precisa cuidar. Né? E, de novo, né? Quem planta e quer colher, precisa plantar bem. Quem quer colher, precisa adubar bem, precisa alimentar bem, igual o ser humano, né? Certo. Igual nós. Temos que se alimentar Agora, bem. se eu tenho eu tenho um pé lá, que eu cheguei num local, eu tenho um pé já antigo de qualquer coisa, limão, qualquer árvore frutífera. Não tá doente, mas ele tá lá e não produz muito. Esse pé, eu tiro ele e ponho um outro novo ou eu invisto nele? Normalmente eu não gosto de tirar a frutífera. Eu vou até o último momento tentando recuperar. Tá. Mas se é uma frutífera que já está avançada, o que eu sugiro? Eu falo, vamos cuidar aqui. E se você tem condição de investir, a gente investe também no novo. Porque vai ter essa transição, né? Se eu esperar demais, quando esse aqui eu precisar tirar e começar do zero, eu vou ter 1, 2 anos sem produção. Então, primeira coisa, é uma poda de limpeza nessa frutífera mais adulta, vamos dizer assim, né? E poda de limpeza, ela pode ser feita a qualquer momento. O que é? Tirar galhos secos, galhos quebrados, galhos que estão se cruzando ali. Então, quando você desonera, descarrega esses galhos da planta, a energia dela vai para onde realmente ela precisa, que são os galhos produtivos, né? Mas acontece da gente chegar, por exemplo, e você vai avaliar a frutífera, né? Então, olha aqui, eu falo para o cliente 2 opções. A sua frutífera está razoável. Ela está no potencial aqui de 50% de produção. Isso te atende? Não, você já não me atende, eu quero tirar. Mas ela tem que conhecer, né? Não, me atende. 50% já está bom. Eu vou colher aqui 10, 15, 20 laranjas, né? Para mim já está suficiente. Aí se ele diz,
não me atende, eu quero uma nova. Então, nós vamos tirar ela ali com a raiz, vamos trazer uma nova, já nessa seleção de uma frutífera, que a seleção é muito importante. Vamos fazer o ambiente, né? O ambiente ideal para ela, plantar ela do tamanho certo. Agora, cheguei lá, eu olho a planta, eu vejo ali, ó, vai sofrer demais, é 20% só de potencial, você vai investir muito e não tem resultado nenhum, aí não tem jeito, eu falo, vamos retirar essa e vamos trazer uma nova. Tá. Agora, tem um outro detalhe, porque assim, se eu quiser ter umas árvores frutíferas lá, para consumo próprio, eu não preciso que ela produza muito, até porque se produzir muito, vai estragar, vai ficar aquele monte de coisa no chão. Como é que eu faço para ter uma árvore saudável, bonita, boa e que não produza muito? Isso é uma condição diferenciada, né? Tá tudo errado. Não, quer que produz, Paulo? Como é que vai fazer? Distribui pros vizinhos, me ajuda. Também, vamos distribuir para a família, vamos compartilhar. Dá para todo mundo. Distribui. Distribui as frutas. É verdade. Não precisa produzir pouco. Não, mas não é, porque às vezes fica mesmo. Você tem muita produção e acaba estragando. Eu concordo em parte. Entendeu? Porque, por exemplo, ó, pensa num abacateiro que nunca foi feito a poda ideal e ele cresceu demais. Ele vai produzir muito, o abacate vai ficar maduro no alto, você não consegue tirar nem com o pegador. Ele cai, ele vai espatifar, Exato. e aí ele vai trazer doença para o pomar. Porque aí vem mosca, né? Vem insetos. Aí vira sujeira o e aí pomar, começa né? a dar sujeira e dar trabalho. Por isso que eu falo que é interessante, né? Para aquelas pessoas que a gente implanta um pomar do zero, a gente tem uma continuidade. Então, até o 3º ano da frutífera, tem uma poda que a gente chama que é a poda de formação. É para você dar uma copa, uma arquitetura ideal e manter ela o mais baixo possível. E depois do 3º ano, você tem ali a poda verde, a poda de limpeza, que vai fazer com que essa poda, consequentemente, vai fazer com que ele produza menos. Porque é óbvio, né? Você tem um pé, uma frutífera de 20 metros, ele vai produzir 100. Se você tem um ali de 2, 3 metros, ele vai produzir 20, 30%, mas que atende, né, a produção doméstica da casa, né? Como você falou. Então dá para fazer o que eu falei. Pé bom, bonito E produz. e sem produção. Preguiça de colher. Vê se Não, pode. mas preguiça de colher não. Você vai ter um baita de um trabalho para podar direitinho. Pode acontecer. Deixar tudo bonito. Não é assim. Não precisa ter esse trabalho, é só chamar quem conhece. Isso, chama Nova Frutífera lá que a gente dá um jeito. Aí pronto, que é a sua empresa, né? Nova Frutífera. Renova Frutíferas. Renova Frutíferas. Agora, trazendo isso para o lado comercial. Nós estamos falando aqui de lado de... Para casa, né? Para casa, para tudo. Levando isso para o lado comercial, você atua nisso também, já? Ou seja, orienta para o pessoal que quer trabalhar Porque eu falo comercial, a gente estava até conversando no carro agora mesmo, eu, Roberto e o Renato, a gente sempre fala uma coisa. Às vezes o cara tem uma fazenda, tem um sítio, e ele fala, mas está difícil a situação, olha, a situação não está fácil. Ele tem um pé de limão China lá produzindo que o gás está caindo no chão. Ele podia botar aquilo numa caixa, levar na cidade, vender tudo e fazer um dinheiro. Eu falo comercial nesse sentido, não é de grandes extensões. Também é possível trabalhar assim? É possível e eu recebo sempre essas perguntas. A sua pergunta é muito apropriada, né? Então, são pessoas, às vezes, que têm fazendas, que têm lá os agrônomos cuidando das grandes produções e, normalmente, na fazenda, você tem ali um caseiro, às vezes, algumas pessoas que moram e tem um pomar, que aí eu considero também um pomar doméstico, a despeito de estar ali, na fazenda, num grande centro de produção. E aí, eu vou até lá também fazer duas coisas. Eu faço primeiro o tratamento do pomar, na primeira vez. E às vezes a pessoa fala assim, você não pode vir aqui só ensinar? Eu falo assim, ó, tem que ensinar fazendo, porque é a melhor maneira de aprender. Né? Quando você coloca a mão na massa, quando o seu funcionário, o seu colaborador está junto ali, ele vai vendo você fazer, ele aprende. Então eu vou lá, vou ensinar isso aí, né, para essas pessoas que já estão no local, e ele aprende, e isso pode, com certeza, se tornar comercial. É possível, sim. Tem algum lugar, que você já foi trabalhar assim, fazer um trabalho, tipo escola? Alguma escola, né? Que é interessante, né? Demais, uma escola tem um pomar e as crianças... Uma horta. Fazendo o cuidado lá. Já teve alguma coisa que você fez assim? Na escola das minhas filhas tem isso lá, né? Tem uma horta. Nesse local especificamente eu nunca trabalhei, mas cada vez mais isso está mais frequente. Né? Até ontem eu visitei aqui alguns colegas do Corpo de Bombeiro aqui de Marília, da 10ª unidade, fica aqui no centro. E lá
eles têm uma parceria com uma pessoa que tem uma horta maravilhosa. Então lá eles colhem ali a alface, colhem a cebolinha, colhem a salsinha. Porque hoje em pequenos espaços a gente consegue ter produtividade. Tem uma cliente minha, lá em Brasília, ela mora num apartamento de 42 metros quadrados. Ela colocou floreiras pro lado de fora do apartamento, segurados em ganchos de ferro, e foi uma das maiores produções que eu vi de tempero. Então você tem ali um alho poró, você tem uma salsinha, você tem uma cebolinha, você tem um manjericão verde, um manjericão roxo, e produz muito. É você ter vontade de implementar o projeto e de colocar a mão na massa e fazer. Eu tô pensando aqui uma coisa. Você foi lá no escritório nosso hoje. Dá para fazer alguma coisa assim, tipo frutíferas lá no escritório, que os funcionários mesmo podem lá certeza. Colher a maçã, sei Com lá, certeza. alguma... E é o local apropriado para a gente fazer isso, né? Não, é interessante. Né? Dá para fazer. Dá para fazer. É legal. Dá pra fazer. A horta. E às vezes eu falo assim, quando a pessoa a tem horta é mais trabalhoso. É. A horta é diário, mas uma frutífera é praticamente mensal, né? Se você não tem uma pessoa, e eu sei que vocês têm lá, que eu tomei um café maravilhoso com uma senhora lá que pode fazer aquela rega diária. Dona Marlene. Né? Dona Marlene. Um café gostoso lá, uma água gelada. Então, assim, ela pode cuidar dessa frutífera fazendo ali. Eu posso treiná-la para ela fazer adubação mensal, fazer a rega e vocês terem esse espaço lá. E aí, de novo, entra naquilo que a gente falou, né? Corpo, alma Sem e dúvida, espírito. sem dúvida. Você trabalha. E isso aí é produtividade para a equipe. Não tenha dúvida. Vamos fazer o projeto tocar. Ver isso daí, Boa é um ideia, negócio legal. boa Vamos ideia. botar para rodar. Outra coisa que você falou assim, morango. Eu adoro morango. Você falou que dá para fazer em casa. Eu nunca tinha pensado Em nisso. casa, em vaso, Como floreira. Assim? Eu nunca Não tem- pensei nisso. hoje- É fácil? Muito fácil. Muito. O morango, ele não gosta de muita água de chuva, né? Então, o morango é da época da seca. Então, você vai pegar ali uma floreira. Não tem tamanho, né? Você pode fazer Você pode plantar um morango nessa caneca aqui, ó, da MF Rural. Você pode plantar um pé de morango aqui. Você vai colher 6, 7 moranguinhos. Agora, se você pegar uma floreira de 30, 40 centímetros por 10, colocar um bom substrato nela, utilizar algum mineral também, se você não tem essa objeção, né? Com adubo mineral, você planta ali 3, 4, 5 mudinhas, ali você vai colher na sua casa, os seus filhos vão colher, você vai lá com uma tesourinha. É um projeto maravilhoso. Todo mundo deveria ter. E fácil. Você perguntou, né, se é difícil de cuidar. É fácil. Fácil. E qual que é o período que ele fica dando assim o morango? A produção, né? Você vai ter ali, por exemplo, nós temos lá em Brasília, né, lá são cidades satélites, né, que estão em torno ali. Então, nós temos lá Braslândia, que é um centro produtor de morango gigantesco. Então, agora, chegando para setembro, tem a festa do morango. Então, os grandes produtores... Mas a gente fala em grande produtor, é a pessoa que tem uma chacrinha ali de 1 hectare. E ele pega um pedacinho ali e vai produzir morango. E aí eles abrem para visitação. Então, ele vem esse ciclo agora. É claro que é uma produção, né, comercial. Então, eles colocam uma cobertura sobre a terra para o moranguinho não tocar o solo, ser um morango de qualidade, etc. Né? Mas a gente não precisa disso, não. Para casa, a gente pode fazer na floreira mesmo, que vai dar bom, né? E aí, esse período de produção, você vai ter ali 3 meses de maturação, e aí você tem ali setembro, então, ou seja, você pode começar a plantar na seca, né? Então, no caso nosso lá de Brasília, você pode plantar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 3, 4 meses, e acompanhar o crescimento disso. A frutificação, o fruto, Roberto, é muito bom. Mas, Walter, você acompanhar o crescimento com a família, de ver da planta... É muito bom. Porque tudo isso aí é aquilo que vocês também falaram. A gente leva depois, lá na frente, o menino está fazendo uma faculdade, isso tudo é conhecimento dentro de um processo de aprendizagem. A gente era menino, fazia aquela experiênciazinha de pegar o feijão no algodão, com água. Então, e você ficava observando aquilo crescer. Aquilo faz muito bem. Exatamente. Você com a responsabilidade de criar aquilo ali. É como criar um filho. Né? Você ajudar a gerar, a crescer e a colher frutos depois. Né? Eu acho que a fruticultura, a cultura de uma forma geral, de plantas, seja ela qual for, ela é uma lição de vida como se fosse a família mesmo, né? Com certeza. Tá tudo ali, né? Você cuidar, você regar, você trazer bons valores para que possa surgir bons frutos lá no final, né? Falar em bons frutos, que isso é uma questão complicada, porque às vezes a gente pega um fruto lindo, maravilhoso e não tá doce. Como é que faz para ficar doce o fruto? Por exemplo, moranguinho, você vai fazer em casa. Como é que faz para ele ficar doce? Então, aí a gente pode falar de duas coisas.
primeiro, variedade. Né? Entender a variedade que você vai plantar. Quando você vai, às vezes, ali no garden, né? Por que você pode fazer? Você já compra uma bandeja de 15 plantinhas que já estão ali com 3, 4, 5 centímetros. Né? Porque dá para fazer sementes? Também dá, mas demora demais, é mais fácil você comprar o... Então, assim, saber escolher a variedade. Você quer ver? Você falou de morango, mas eu vou aproveitar para citar o mirtilo, que eu até publiquei recentemente, e o povo do Brasil todo quer mirtilo. Eu não consigo mandar naquele modelo que eu publiquei, que é um mirtilo que foi desenvolvido para climas quentes, porque o mirtilo é uma fruta do frio, né? Temperaturas mais baixas. Mas a Embrapa desenvolveu aí um mirtilo para o clima quente, né? Chama Bilax. Então, você pega um pendão, uma pernada que eu chamo, né? Que é um dos galhos, que você tem ali 30, 40 num galho de frutos do mirtilo. Como que chegou a isso? Selecionando a muda, cuidando da muda. Né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa para essa questão de produtividade é como que você vai cuidar. Então, por exemplo, cuidar do mirtilo. Muita gente, eu chego lá, a pessoa tem um pé de mirtilo e fala, não produz e tal. Mas o mirtilo hoje, ele é plantado, sabe onde? Na casca do arroz. Só casca do arroz. Não tem terra. Não tem terra? Ou fibra de coco. Olha que coisa. Então, conhecer, né? E depois, o conhecimento, ele liberta, né? Ele te coloca no outro patamar. Então, conhecer, né? Os cuidados básicos, né? Com aquela planta, com aquela frutífera que você está tratando, é muito importante para ela produzir. Então, por exemplo, o mirtilo. Sabe quantas regas tem um pé de mirtilo? Desse aí que eu falei para você que vai produzir numa única pernada 30, 40 frutos, são 10 regas diárias. Não. Com fertirrigação. Já tem alimento na água ali. Então, a gente precisa conhecer. Agora, veja bem, vamos pensar, né? Fui lá, comprei um mirtilo num garden, não conheço nada e vou plantar para um cliente. O que vai acontecer? Ele vai dar muito pouco fruto, não vai se desenvolver, não vai crescer e gera uma expectativa frustrada, né? Na pessoa que me levou lá para conhecer. Então, assim, é duas coisas. Selecionar a muda, conhecer do que você está trabalhando ali, porque tem muita variedade, e dar o tratamento adequado, que é sol, água, poda e nutrição. Mas aí a gente sempre vai, quando vai para o Nordeste, pega as frutas muito doces lá, né? Uma fruta aqui maravilhosa. Eu ouvi dizer, não sei se é fato ou não, que lá tem o fruto mais doce porque eles têm fazem, como que fala? Irrigação controlada e o estresse hídrico faz a planta ficar mais doce. E então ele sofre o estresse hídrico e depois... Que aumenta a concentração de açúcar, né? Também é verdade. Então, quando a gente... essa pergunta que você fez sobre a doçura, né, do fruto, vamos dizer assim, que é o Brix, né? O Brix é avaliado a quantidade de açúcar, de doçura, né? Falando de uma forma bem simples, naquele fruto. Então, é isso. O pH de solo vai fazer diferença. O sol, né? Se é uma frutífera de sol pleno, você tem ela meio-dia, vai reduzir esse Brix dessa frutífera. Né? Normalmente o que a gente vê na época das chuvas e das águas, ela recebe já água natural. E aí a pessoa deixa lá e fala assim, ela por si só, a raiz vai buscar. A raiz vai buscar, mas não é quantidade, né, suficiente de nutrição. Por que o coco lá no Nordeste, né, é a questão do solo, né, que é um solo diferenciado, mais apropriado. Mas a gente consegue aqui na nossa região, com o mineral adequado, dar esse clima mais apropriado para que o fruto esteja mais doce. Mas também não é um negócio de mágica, né? Por isso que eu falo, eu vou lá, faço o primeiro tratamento e faço questão de ensinar a pessoa que está no dia a dia lá a cuidar. Né? Eu dou ali as recomendações. Por quê? O que eu faço vai fazer muita diferença no pomar, mas esse tratamento mensal, mais longevo, é que vai fazer com que cada vez mais esse fruto fique com mais suco e mais caldo e fique mais doce, que é o que todo mundo quer. Que é o que todo mundo busca, né? Todo mundo busca. Eu não sei se você vai saber ou não, mas por que falam que assim, tem uma diferença muito grande, é uma parte mais de pessoa de nutrição do que no seu caso, mas assim, por que fala assim, é melhor do que você, de repente, tomar o suco de laranja, comer o fruto, ele faz mais bem do que tomar o suco. Por que tem essa... Se é a mesma coisa, você só está espremendo ali e... Os nutricionistas Você sabe dizer, não? Sei. Os nutricionistas têm falado muito isso. E minha sogra também tem falado muito isso na minha cabeça. Quando eu vou tomar um suco de laranja, ela fala, não. Eu já li que tem que tomar. Então, você vê, quando você vai tomar um suco de laranja, você tem ali aquele bagaço, né? Aquelas pequenas bolinhas. Inclusive, tem marcas
Que tem Com a isso, polpa, né? Tem. que valoriza com polpa da fruta, né? Yes. Tem até um nome específico ali que eu não sei, daqueles gominhos Não é pequenininhos, polpa né? que fala, Tem um outra nome. coisa. E eles ajudam na digestão, né? No trato intestinal. Eles ajudam ali. É porque tem fibra, né? Então, Exatamente. E eles ajudam, por isso que vai fazer diferença. Não, mas Agora, fala que faz diferença, não é por causa é do nutricionalmente, açúcar, cara. né? você fala que vem muito açúcar na... É do açúcar. Se você comer, você não vai ter tanto. Sei lá. A fruta integral é melhor porque que eu tem sou. nutricionista que fala assim, ó, se você... Não é suco, não. Não tô falando suco industrializado, não, hein? Não, Sim, não, da tô fruta, falando da né? espremer na hora. Porque assim, se você come o fruto, o açúcar do fruto, que ele tá, você ingerir ele comendo, é diferente do açúcar Com a fruta. Então, dele espremido. eu acredito até que é por isso mesmo. É porque isso que a gente está falando, essa parte aí do bagaço, entre aspas, da fruta, vai trabalhar vai ajudar nesse processo de digestão do açúcar. Eu acredito, né? Mas como você disse, é uma parte de O nutrição. Renato tá falando aqui, Eu ó, vou estudar. é porque o suco você toma 5 laranjas e a fruta você come uma só já tá suficiente. De comer o bagaço, então, vai ser bom. É bom demais. Pode Sempre ser é bom. isso também, porque é o volume, né? Porque o Pode ser o suco você volume, toma muito mais ou aquele açúcar lá. Tanto Irmão, que- você que tá em casa também pode mandar a opinião sua. Pode. Comenta aí. E tanto que quem tem problema de diabetes, né? Algumas frutas ali tem a proibição por conta disso que você está falando. É né? interessante Do isso excesso daí, de porque quando você açúcar, pensa assim em fruta, É. você fala, não, é Verdade. totalmente natural, não vai ter problema nenhum, né? Não necessariamente, né? Não é porque é natural que não vai fazer mal, né? verdade. Pode fazer mal, depende da condição da pessoa. É verdade. Né? Porque isso é particular, né? Pessoa É por uma pessoa. pessoa que tem um problema. Mesma coisa que falar que leite faz mal. Não faz sentido, né? Algumas Algumas pessoas pessoas são sensíveis a ele, né? Exatamente. Na condição dela, né? É. E é interessante isso que vocês estão falando, que dá para fazer um link com a frutífera também. Né? Do mesmo jeito que a gente está falando que o ser humano ele tem a condição dele, quando a gente vai lá avaliar a frutífera, cada frutífera tem uma condição diferente. Né? Então, tem uma, por exemplo, que ficou 3, 4 anos dentro de um vaso. Então, o potencial de crescimento do primeiro ano dela não desabrochou, porque ela estava num vaso pequeno, num ambiente pequeno. Tava limitado, né? Limitada. Quando eu vou selecionar a muda lá, eu sei disso. Né? Então, eu sei, por exemplo, aqueles gardens e os viveiros que têm uma rotatividade maior, né, de frutífera. Então, eu pegar uma planta, deixar ela 4, 5 anos no vaso, depois levar para o solo, é uma coisa. Eu pegar uma planta de primeiro, segundo ano, né, bem feita, com um enxerto bem curado, com uma copa boa, e levar para o solo, é outra. É Como que é nem que os filhos da gente. Né? Você pode ter 3, 4... Fala, mas cada um é diferente, foi a mesma criação. É a criação. Como é que você fala? Você estava explicando pra gente isso, mas eu gostaria que você falasse de novo. Você explicou ali no jardim aqui. Como é que deve ser o berçário ali? O berçário. Como é que é o tamanho da cova que tem que fazer? Primeiro, o que Por que é quê? berçário, né? O que é isso aí? Como é que funciona isso? Ó, é um processo para um pomar. Então, a primeira coisa é você ajudar a pessoa a selecionar as frutíferas que vão bem na região dele, na sua casa, no seu ambiente. Tá. Então, olha, começa lá atrás, né? Então, definimos as frutíferas, fizemos a lista das frutíferas. Segunda coisa, eu vou pro garden selecionar, dentre aquelas frutíferas que nós escolhemos, quais são as melhores mudas que estão no garden. Porque, às vezes, eu olho, por exemplo, um pé de limão, que ele está estiolado, ele tem um único galho que está com 2 metros de altura. E eu olho lá um outro pé de limão, que ele está com 80, mas ele solta um galho principal e ele já tem 3 raminhos ali abrindo, que já começa a se formar uma copa. Então, quem às vezes pensa que tamanho é documento, né? Ele compra esse de 2 metros, mas esse de 2 metros ele vai ter que fazer uma poda nele a 50, 60 centímetros para ele soltar as outras brotações, enquanto essa outra muda, ela já está pronta. Então, segunda coisa, selecionar a muda é muito importante. Aí, terceiro, nós vamos para o plantio, né? E aí, o que antigamente falava cova, né? Esses dias eu postei, a gente fala berçário também, né? E eu postei e escrevi cova num postzinho. E aí, uma pessoa falou para mim assim, não, cova é onde vai o defunto, né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, então berçário é onde vai o bebê. Não é? Dei risada. Aí ela ficou brava comigo, sabe? Eu falei, não, tô brincando, né? Mas vale, né? Qualquer nome tá valendo. Esse berçário, ó, vamos pensar aqui que essa caneca é onde veio a minha frutífera, né? Então, eu posso ser uma sacola, um saquinho, ou pode ser um vaso. O berçário ideal, ou a cova ideal, ela tem pelo menos 2 vezes esse diâmetro aqui, ó. Por quê? Porque 2 vezes esse diâmetro,
Quando eu for plantá-la, essa terra, esse material que eu tirei aqui de dentro, eu vou temperar ele fora, com orgânico, com mineral, e vou voltar lá para dentro. E aí eu coloco aqui no meio. As raízes que vão crescer, ela já tem a alimentação nutricional que ela precisa aqui, às vezes até 1 ano, de acordo com aquele berçário. Num raio maior. Num raio maior. Agora, imagina se eu fizer, que nem a gente faz lá, quando a gente vai plantar. Teve uma vez que a gente fez um pomar, aí o dono chegou e falou assim, ué, vocês vão enterrar alguém aí? Nós tínhamos feito, se eu não me engano, acho que a 80 por 80 por 80. Você imaginou? Ô, louco. Pensa nisso, fazer um berçário desse. 80, caramba. Largura, comprimento e profundidade. Né? E às vezes você pega solo que você tem que fazer até maior. Por quê? Porque o solo é tão ruim e você vai ter que trazer um material de fora, né? Uma terra de fora temperada com orgânico e mineral para substituir, porque raiz nenhuma vai romper. Pedra, nós já pegamos lá já. Que às vezes o equipamento trado ali para fazer o berçário, ele não funciona, ele não desce. Tem que ser na mão, na alavanca de ferro, quebrando mesmo. Né? Então, a dica é essa, fazer pelo menos 2 vezes. Só que se fizer 3 vezes, claro que vai. E aí depois, né, entra essa questão do que eu chamo de tempero da terra. Né, que é deixar ela bem apropriada ali. Dependendo de uma diagnose que você vai fazer daquele solo, você coloca mais substrato, coloca menos substrato. Né? Tem uma quantidade certa que os fornecedores do adubo mineral já informam para você colocar do mineral, mais o substrato ali, que é uma mistura que eu uso, que é uma mistura de esterco de gado, galinha, palha de arroz, pinos e calcário. Que eu falo assim, ó, o que eu faço é um tratamento. Né? O tratamento ele envolve uma boa alimentação, uma boa poda, uma boa rega e a questão solar para a planta. Mas faz toda a diferença. E aí, é o que às vezes a gente vê, né? Você vai lá também e a pessoa fala assim, olha, eu plantei essa frutífera aqui, quando veio, que eu escolhi lá no garden, lá no local de venda, no agro, né? Ela tinha flores, tinha fruto, mas produziu aquilo lá e parou. Não deu mais nada. Por quê? O berçário feito foi exatamente... Porque é fácil, né? Você pega a cavadeira, quem planta com cavadeiro, né? Já faz até ali o círculozinho do berçário redondo. Pensa só, veja bem, você vai pedir para um jardineiro fazer esse plantio para você. Se ele não tem o conhecimento, por que ele vai fazer grande? Não, é para caber a plantinha ali, né? Assim, até, Só abre e coloca põe. ali. Só que para a raiz romper, às vezes essa terra que está ali, que é uma terra compactada, de anos que vem sendo pisoteada e compactada, a força dela, que ela tem que despender, é muito grande. Então, às vezes, ela não desenvolve mesmo. Você vai lá na planta, lá, comprou com 80 centímetros, e ela continua com 80 centímetros. E não vai romper. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, Jean, a gente está falando aí de quem tem um jardim, quem tem na fazenda, tem a terra. Agora, quando você faz essa questão de substrato, você prepara tudo, isso tem que ser trocado de vez em quando. Como é que funciona, por exemplo, eu plantar ou falar uma árvore frutífera, mas vou falar do próprio canteiro que você faz dentro do vaso, aqueles coxos, né, que você faz ali. Vou plantar o morango, a salsinha, a cebolinha e tal. Eu vou ad eternum plantar ali ou eu tenho que trocar de vez em quando esse substrato? Interessante, né? Veja bem, por que quando a gente planta, os nossos avós plantavam as frutíferas lá, né, elas produziam 3, 4, 5, 10 anos e depois começava a questão de minguar, né? De diminuir a produção. O solo vai cansando, né? Ele vai despendendo nutrientes. Então, por exemplo, numa floreira dessa aí, o ideal é você fazer 1, 2, 3 plantios e trocar o substrato. Mas e um berçário maior desse que a gente fez de 80, né? Então, a técnica do plantio ali vai fazer diferença. Porque olha que outra coisa muito interessante, né? Os 10, 15 primeiros centímetros do solo é um solo mais gordo, né? Que tem mais nutriente. Por quê? Porque durante os anos foram caindo folhas ali. Se ninguém fez o favor de tirar... Acontece muito isso também, né? As pessoas querem o seu quintal muito limpinho e tira toda aquela folha que ia se decompor e ia se tornar nutriente e deixa o solo seco. Mas quem não retira e deixa as folhas lá, elas vão se decompondo e vão se tornando nutriente. Então, a primeira camada ali, 10, 15 centímetros, nutriente puro. Quando você vai fazer o berçário, você tira isso aí e separa ele, deixa ele guardado do ladinho. E depois você desce ali os 50, 60 restantes e separa de novo. Tá. Quando eu vou fazer o plantio agora, eu venho com essa terra mais gorda e eu mando lá embaixo já. Porque lá não tem. Eu coloco lá embaixo do plantio. E essa outra que não tem nutriente, eu vou temperar ela. Nós temperamos essa aqui também, que vai lá para baixo. Por quê? Porque tem uma raiz pinhão que vai descer, que vai dar estabilidade à frutífera. E essa raiz também ela vai mamar, ela vai pegar nutriente lá embaixo.
Então, já coloquei essa parte lá embaixo, 10, 15 centímetros, né? Com a própria terra que já era gorda, mais nutriente. E essa outra aqui, eu tempero. Terminei o plantio, eu semeio ali por cima um pouco de substrato. E aí, respondendo a sua pergunta, a cada 2 ou 3 meses, eu posso, ou até eu devo, trazer um esterco de gado curtido ali e colocar sobre ela, naquilo que a gente chama ali de coroamento, né? Que a gente deixa, principalmente na residência, né? Você faz um coroamento, porque normalmente nos jardins domésticos, a pessoa tem um gramado ali, né? Então, para a grama não invadir, você faz sempre um coroamento, deixa um distanciamento, né? Da grama, do tronco central. Até porque se essa grama estiver mais próxima, você vai precisar colocar mais nutriente, porque a grama também vai comer. Nutriente, né? O então, coroamento, lembrar aí que é para poder tirar toda a grama e limpar em volta. Mato, para grama. não ter concorrência com a árvore. Agora, e adubação? Adubação de raiz e adubação de projeção de copa. Ele é interessantíssimo esse assunto. É. E aí, como que você faz uma adubação de projeção de copa num local que é um gramado, é todo verde numa residência? Exatamente. Aí começa a dar mais trabalho, mas tem alternativa para tudo, né? Você pode fazer uma alimentação foliar, pulverização nela. Tá. Acabou. Mas eu não quero fazer a foliar. Então, você vai pensar na projeção de copa, que o que você falou eu já vi que vocês entendem, né? Entendem muito. É o quê? A copa dela, a parte aérea da frutífera, é um espelho da raiz. Né? Então, quando você tiver... Por quê? Porque essa raiz é que vai estabilizar a planta. Então, quando tem... Por exemplo, ela puxou mais um braço ali para a direita ou para a esquerda, buscando o sol, que acontece muito, né? Buscando o sol. Com certeza eu tenho uma raiz estabilizando ali. Então, eu posso fazer perfurações no solo, né? De um diâmetro de 4, 5 centímetros, mesmo com o gramado, faço perfuração, 3 ou 4 centímetros de largura, e desço ali 10 ou 15 centímetros, adubo ela ali e faço rego. Outra opção. Você abre... Mais para baixo. Tá. Não é necessário fazer, por exemplo, uma coroa na projeção da copa. Ao invés de eu passo a fazer a coroa só na base do tronco, para evitar ali, e depois faço uma perfuração e ali eu faço a alimentação. Muito legal. É muito interessante. Até porque, né, imagina, né? Você pega uma jabuticabeira aí de porte M para G, né? Que tá ali, eu tenho jabuticabeiras lá de 25, 30 anos. Ele tem uma projeção de copa ali num raio de 5, 6 metros, né? Não é nada. Então, aí quase que impossível, né? Então, e visualmente, né, para os pomares domésticos, né, não ficaria bonito, né? Agora, existe pomares domésticos que o pessoal não tem gramado, e aí fica muito mais fácil você fazer a lanço ali, né? Essa adubação, é bem interessante. Mas então, existe diferença se eu fizer foliar ou se eu fizer assim? Existe. Vai ser melhor ou pior? Qual que é melhor ou pior? Existe. O melhor ou pior, a gente vai avaliar a condição do local, né? Então, às vezes, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o foliar. Ele é mais fácil aí nesse caso. Né? Ele é mais fácil de se fazer. O ideal é a gente fazer uma vez por mês. Tanto o foliar, e o foliar não é só o adubo foliar, né? A gente pode utilizar produtos também hoje que existem, que não agridem as plantas, para também já fazer um controle prévio de pragas, né? Porque, por exemplo, você pega o cítrico, ele tem um trio ali de pragas que é, assim, quase que impossível e ele não chegar, que é o pulgão branco, pulgão preto, a cochonilha e a fumagina, que é aquela peliculazinha preta na folha, às vezes você chega lá, né? Uma película preta, que essa película preta vai atrapalhar a planta de fazer a fotossíntese e de ciclar ali a seiva, né? O floema e o xilema, que é a descida e a subida do nutriente para ela. Fazer a pulverização com óleo mineral, ainda é a... Também funciona. Também funciona com óleo mineral. Tem outros produtos aí, por exemplo, o NIM. Né? O NIM é um ouro, né? Eu gosto muito do NIM também. O óleo de NIM? O óleo de NIM, que é extraído da árvore, né? Que chama NIM. Aí, às vezes, as pessoas até falam, né? Eu não posso pegar ali a árvore, eu tenho uma árvore NIM, bater no liquidificador, fazer um caldo. Não, poder se pode, mas o efeito de algo que foi processado, que é natural, é completamente diferente, né? Mas existem soluções caseiras, né? As pessoas me perguntam muito, né? Então, por exemplo, até o óleo de cozinha. Se você tiver uma árvore frutífera pequena, que não está muito atacado, o que acontece? Você vai ter ali, por exemplo, a cochonilha. Cochonilha, ela não respira pelo nariz, são poros na pele que ela respira. E o que acontece? Quando você pulveriza o óleo lacra, entope ali, e aí é que ela morre. Então, assim, mas existem infestações, né, num grau tal que já não resolve mais, por exemplo, o detergente, o álcool, aquelas combinações que normalmente
Você pode usar numa plantinha de vaso e funciona bem, né? Eu tô com um pulgãozinho ali, uma cochonilha numa floreirazinha pequena, num vaso, né? Como aqueles que a gente estava olhando ali, de 10, 15 centímetros. Você consegue... Dá para matar na unha, né? Isso. Que é outra maneira de trato no pomar também, sabia? Por exemplo, a cochonilha de carapaça, que é terrível para jabuticabeira e para as frutíferas, né? A cochonilha está dentro de uma carapaça que, às vezes, inseticida você coloca ali 1, 2, 3 vezes por semana, você não consegue atingir o cerne dela. Então, como que você faz? É uma poda que você vai eliminar aqueles galhos que estão mais atacados e, normalmente, a gente usa luva, né? Mas é a catação de piolho, tirar no manual, que é o que você falou, tirar um por um. Aí você faz uma vez, 2, 3, até que você vai reduzindo aquela infestação. Gente, não é brinquedo cuidar de frutífera, não. É interessante. Agora, uma coisa boa que você falou aí, que o Roberto perguntou, qual que é melhor, se é o foliar ou se é o de solo, né? De solo. Vai depender muito da situação. Às vezes, olha, aqui seria bom colocar um de solo, porém, o local não permite, eu vou ter que usar o foliar, né? Exatamente. Vai depender da circunstância. E complementando, né? Eu posso fazer o que o cliente quiser na primeira vez, porque eu tenho uma equipe para fazer isso, eu sei fazer isso. Mas depois ele vai fazer mensal lá? O jardineiro dele vai fazer? Não vai. Então, às vezes, eu posso apresentar para ele o que não é a melhor solução, mas que com o tempo ele vai ter condição de fazer mês a mês, e aí sim a gente ganha, né, na solução, no resultado, né? Que a gente está falando, né, disso também, né? Que a pessoa está nos pagando para ir lá e ela quer resultado. Sem dúvida. Então, às vezes, não usando a melhor solução naquele momento, com o tempo, depois de 6 meses, 1 ano, ela vai ter o mesmo resultado. E o custo é diferente do foliar ou do... Não é muito diferente, não. Mesma O custo é muito coisa. aproximado. É muito aproximado. Inclusive, agora eu estou testando novos produtos, fazendo algumas parcerias, né? E a outra coisa que eu faço bastante também, né? É testar no meu pomar as coisas primeiro. Testar né? para depois sair replicando. Porque, assim, quando você vai vender, entre aspas, né? Oferecer um produto, quando você tem a verdade, nosso corpo fala, né? Isso aqui, o som que a gente está falando é 7, 8%. 92, 93% da comunicação é não verbal. Sim. Então, quando você testou e você sabe que deu certo e está funcionando nessa venda, né, na oferta do produto, a pessoa que está do outro lado, e mesmo que a pessoa não conheça, a gente tem um instinto natural. Né? Se você falar uma besteira muito grande para a pessoa, ou você for lá e fazer o tratamento do pomar e não dar resultado, quem quer colocar R$1 sequer em algo que não dá resultado? Ninguém, né? E você tem muito mais segurança para falar daquilo que você experienciou e sabe que vai dar certo, né? É verdade. Então, agora, falando disso, quero aproveitar esse gancho aí, de você estar falando da experiência, de poder vender. Você é um cara que não ficou preso só nisso, né? Você começou a estudar além do que teoricamente precisa, mas na verdade precisa. Essa questão de personalidade, essa questão do tipo de pessoas que você precisa muitas vezes para poder vender ou até mesmo para administrar uma empresa, para você conhecer bem. Como é que funciona isso? Faz toda a diferença. Como é que né? é o DISC? É DISC? É o DISC. Como é que é o DISC? É a análise do perfil comportamental. Né? Dentro disso, a gente poderia falar um setor de desenvolvimento humano. Que todos nós, queira ou não queira, nós estamos buscando isso aí. Alguns vão para uns veios certos, para o caminho certo, né? E outros pelo errado. Então, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem uma ferramenta que chama DISC, né? Hoje está disponível aí no mercado para qualquer empresa comprar, né? E a pessoa, eu fiz 2 cursos de desenvolvimento humano, né? Que são cursos longos que habilitam ali de 600, 700 horas, habilitam a gente a conversar com pessoas, a entender pessoas, e 2 cursos que chama analista comportamental. Então, o DISC, né, o DISC, é a sigla dos 4 comportamentos que todos nós temos em percentual maior ou menor. Então, todos são dominantes, todos são influentes, todos são instáveis e todos são cautelosos. Mas um desses 4 vai aflorar mais. E vai aflorar mais dependendo, de novo, do ambiente que você está. Né? Então, naquele momento exato, você pode fazer uma avaliação hoje da equipe, né, e ter um resultado, daqui 6 meses você fazer e ter mudado. Então, o dominante é aquele que, em tese, todas as empresas gostariam de ter, porque o dominante é assim, ó, você pode dar ali uma meta, um objetivo, meu amigo, ele vai fazer. Não tem como o dominante não te entregar o resultado. Mas a maneira como ele faz isso
é a desvantagem, né? Às vezes ele esquece do trato com pessoas, que hoje é muito importante, né? Então a gente até brinca, né? As grandes empresas contratam, às vezes, ali, né, um dominante e depois acabam dispensando ele por essa dominância, acabar prejudicando, porque ele Desagrega, né? Desagrega, exatamente. E hoje é equipe, né? Tem que trabalhar a equipe, nem todo mundo faz tudo. Então depois você tem um influente, que são aquelas pessoas que gostam de conversar, e eu dou risada porque eu sou esse cara, né? Claro que eles não perceberam, né? O influente gosta de conversar, o trato pessoal, reúne, lembra, né? Fulano que me chamou e que o primeiro contato foi o Renato que fez comigo e tal. Então, conhece muito de pessoas, mas, né? Até você falou para mim, né, Jean? Às vezes você começa a falar um assunto, né? E sai dele, né? O dominante é esse, né? Ele tem muita coisa para falar, mas qual que é o defeito dele? Às vezes precisa trazer ele para o objetivo de novo, né? O influente. O influente, desculpa. O influente. Você falou, Jean, eu vou te lembrar do assunto. Eu falei, pode lembrar, né? O influente é esse. Então, assim, agrega para a equipe, porque precisa de alguém que seja, né, essa pessoa que reúne. Depois você tem o estável. O estável é um perfil comportamental interessante, né? Ele é tranquilo, ele é calmo, ele agrega, ele quer sempre ajudar, né? Quer que eu filme para você? Quer que eu fotografo? Você tá precisando de uma água? Eu busco. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa para ele, o estável, para fazer para o outro, né? E para a gente fazer para o outro com qualidade, a gente precisa estar bem, né? O segundo mandamento bíblico diz isso, né? O primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ame ao teu próximo como a você mesmo. Então, quando você deixa de fazer algo para você, para só fazer para os outros, não dá para falar que você está se amando. Tem até um exemplo, um amigo meu é estável, né? E ele me ajuda muito. Então, tinha aniversário da filha dele, eu marquei um serviço e chamei ele, que era festa de aniversário. Aí ele fala assim, Jean, eu não sei o que fazer aqui, cara, hoje é aniversário da minha filha. Eu acho que eu vou deixar aqui e vou ir te ajudar. Eu falei, não, meu amigo, não, esse é o estável, né? Aniversário de sua filha, prioridade, né? E por fim, o cauteloso. O cauteloso é aquele que vai sentar aqui, o microfone está quantos centímetros aqui? Ele tem que estar 10 de altura, 4 dedos. Essa caneca, né? Ela é só para frio, ela é para quente. Essa cor aqui, que tonalidade que é o MF, né? Do rural. O rural, então assim, ele é muito detalhista, né? O pessoal até brinca, né? Que no controle de qualidade, um cauteloso desse vai fazer a empresa arrebentar, né? Então, todos nós temos. E aí, com esse conhecimento e essa habilidade, quando eu vou até um cliente, né, eu consigo fazer a leitura do perfil dele e ajudá-lo nas escolhas, né? Como o tempo hoje é algo muito precioso, a gente é pago pelo tempo, né? Então, eu já entendendo o perfil dele, ele é um perfil influente. Poxa vida, eu cheguei na casa dele, vou conversar sobre as coisas que eu vejo ali na casa dele, né? Dominante quer ir logo direto ao assunto, ele quer vender, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer me contratar e ele quer fazer outras coisas, né? Então eu vou dar o básico ali para ele, vou dar algumas opções, porque o dominante é aquele que gosta de decidir, né? Então olha aqui, ó, essa planta pode ser retirada, nós podemos deixar só ela, nós podemos deixar ela e plantar uma outra, 3 opções, né? O dominante é muito bom, né? O estável é sempre mais fácil, a gente traz ele junto com a gente, né? E para o cauteloso eu tenho que falar tudo que eu souber e mais alguma coisa sobre as plantas para dar certo. E assim a gente pode usar isso em qualquer área. Eu acho até que deveria. Existe o pomar para o dominante, para o influente, para o cauteloso e para o... Aí, ó, por isso que eu falei que eu viria aprender muito com vocês, né? Eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que para o dominante, você dá as opções do que colocar lá, né? Não querer tanto o que eu sei que é bom, né? Porque eu sei o que é melhor para o pomar dele. Mas o dono do pomar é ele, né? ele. E ele é o dominante, né? Já para o influente, ele vai deixar eu fazer o que eu quiser lá, desde que, né, eu falo sobre futebol, sobre a pescaria, sobre o que ele quer, né? O cauteloso, eu vou chamar ele para me ajudar a fazer o pomar. Desculpa, o estável, né? O estável que quer ajudar. Eu vou ajudar ele para fazer. E para o cauteloso, ó... Esse dá trabalho. Antes de você chegar lá, estuda bastante. Por que você falou que o berçário tem que ser 2 vezes e não 3 vezes o tamanho da sacola E do se vaso? eu fizer 3, vai dar problema? Não, pode fazer 2. Mas se eu fizer 3, eu tava pensando. É isso aí. Então, assim, Interessante. muito gostoso esse assunto. Tem bastante coisa que a gente precisava abordar, que senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas uma coisa interessante. Quais são as ferramentas que alguém que queira ter um pequeno pomar em casa precisa ter? As essenciais. Quais são essas ferramentas? Essa pergunta também é muito, muito interessante e vai ajudar, né, quem está aí nos assistindo a entender um pouco mais disso. Então, a primeira coisa é uma tesourinha de poda. Tá. Uma tesoura de poda, né?
qualquer site aí você encontra para comprar, você vai gastar ali 30, 40, 50 reais, é um investimento baixo, né? Que são para poda das frutíferas nos galhos de diâmetro até 2, 3 centímetros. Ela vai bem. Depois disso, os galhos maiores, 4, 5, 10, às vezes até uns 15 centímetros de diâmetro, você precisa de um serrotinho de poda, né? Que os nossos avós tinham muito, não sei se vocês lembram, era um serrotinho curvado, assim, ele é num ângulo, né? Que quando você já faz aqui, já é o movimento, né? Normalmente, esses serrotinhos, eles não cortam quando você empurra como o serrote normal e na volta. É mais na volta que ele vai cortar. Então, assim, às vezes eu tenho um auxiliar, uma pessoa que está me ajudando, está fazendo força empurrando, né? Eu falo, não vai cortar, não adianta. Só leva ele bem leve e na volta você faz uma meia força que com 3 idas e voltas você já cortou, já vai romper. Então, o serrotinho de poda, né? Para galhos mais altos, existe um podão, né? Que ele tem como se fosse um alicate maior e ele tem um braço extensível, né? Você vai chegar ali até 1,5 metro de altura sem precisar de uma escada, né? E por fim, eu acho que vale a pena muito lembrar também que quando você for manusear um pomar, é interessante você se proteger do sol, ter uma camisa de manga longa, utilizar pelo menos uma luva. Por quê? Porque lá ali tem muita praga, né? Tem hoje uma lagarta que chama cachorrinha, que é uma lagarta de fogo, mas muito perigosa, que eles precisam, se você se queimar com ela, às vezes eles aplicam até, a morfina, que é para tirar a dor do câncer. Eles usam na queimadura para tirar a dor dela. Então, se você está com uma luva e eventualmente estiver lá, e ela é uma lagartinha bem bonitinha, parece um cachorrinho peludinho desse tamanho. É a taturana. É a taturana desenvolvida, meu amigo. Porque as nossas taturanas que a gente pisava, né? Passava 1, 2, 3 dias lá, a gente não precisava ir no médico, sentia alguma coisa, né? Mas hoje você tem que ir para o hospital. Porque o grau de queimadura dele é perigoso. Como é que ela chama? É cachorrinha. Cachorrinho. Você jogar aí na pesquisa, e ele é bonitinho. O problema é esse, né? Que às vezes você pensa ali que é um bichinho, vai... E já chegou de eu acontecer, eu tava visitando um cliente e eu levo dentro do carro, porque assim, o que eu faço? Eu faço primeiro uma visita de avaliação do pomar. E aí, depois da avaliação, olhando condição de solo, praga, frutíferas, etc., eu faço uma proposta de tratamento, né? O que nós vamos podar, o que nós vamos pulverizar, isso, aquilo. E aí eu fui nessa cliente e eu tenho dentro do meu carro, já no porta-luva, eu levo uma pequena tesoura de poda, que se a pessoa falar assim, eu quero comprar só uma, eu falo, compra uma tesoura de poda, que com ela você faz milagres. E eu tenho uma luva, mas eu sou da roça, né, amigo? Eu sou do tempo que a poda da frutífera que eu faço hoje, eu até brinco e falo para os clientes, o pé de frutífera ele está pronto para produzir e para sua família, qualquer um subir nele lá em cima e pegar. Ele está limpo, o meio dele está sem galhos, você tem acesso à frutífera, né? E aí, eu botei a mão assim, com a luva no carro, sem luva, eu botei a mão no pé de jabuticaba e comecei a comentar e falar, 3 centímetros abaixo tinha 2 cachorrinhas. 2 lagartas cachorrinhas, lagarta de fogo. E aí, eu antes, tirei a mão, eu vi ali, falei para a mulher, falei, olha aqui que perigo. E aí, tirei aquilo, embalei, né, sem tocar, ou queima, né, a melhor alternativa é queimar, mas é uma lagarta muito perigosa. Eu não lembro de ter visto essa. E complementando rapidamente, né? Eu falo pouco, né? O que é importante também nas ferramentas, esterilizar a sua ferramenta depois que você sai. Para não transmitir para o próximo. Você sabe que isso é uma coisa que ninguém faz, não. Porque a ferramenta usa lá, né? Não faz. Você pega uma frutífera. E leva de um lugar para o outro. Leva. Você poda uma frutífera que tem gomose, uma cítrica. Meu amigo, gomose é um fungo, tá ali dentro dela. É um fungo. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Verdade. É um negócio. É que nem carro entrar em lugar, fazer o pé dilúvio, rodolúvio, aquelas coisas ali. O princípio é o mesmo, né? Limpar para poder não transmitir, né? Interessante. Legal. E a prevenção é o melhor negócio sempre, né? Cuidar. Agora, olhando tudo isso que nós estamos falando aqui, tô pensando. O pessoal vai escutar isso aqui e vai falar assim, mas eu queria aprender mais sobre isso, né? Não podiam fazer um curso no MF Class disso aí, hein, Jean? Nós poderíamos colocar lá. Boa ideia, para fazer os cuidados Porque básicos. eu acho que é uma coisa que é interessante para todo mundo, né? Todo mundo quer. A gente mostrar na prática, você mexendo com... curso Na prática. Na prática de frutíferas e de jardinagem também, né? Sim. Porque nós temos a plataforma MF Class, que é uma plataforma de cursos para o agronegócio, de treinamento.
Nós podíamos fazer dentro do uma dessa, ecossistema de vocês, a gente pode... E é algo, né, que a gente consegue levar isso aí para um curso, porque, como a gente falou, as pessoas não têm muito tempo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise de solo, depois eu vou lá na agropecuária comprar um adubo específico para jabuticaba. Não, algo prático, né? Que uma dona de casa ou um pai de família consiga fazer uma vez por mês o cuidado, né? Ele mesmo, ou ele consiga transmitir para um jardineiro que já vem uma vez por semana, uma vez por mês, né? Que não seja algo complicado. Nós conseguimos fazer, vamos... Não, mesmo. Ué, Vai comprar esse curso, com certeza. Eu não vou comprar porque eu quero ganhar. Eu não vou oferecer agora, não. Não, vamos vender pro Walter. Vamos vender. Tem que comprar, não é? Tem que comprar. Se você tá em casa aí e tá vendo a gente falar disso, ainda não tem o curso. Acabamos de falar agora com o Jean. Mas seria bom entrar no nosso Instagram lá do MF Class, @MF_Class_. Você já pode falar se você gostaria de fazer um curso como esse. Se ele se inscrever lá, começar a seguir, quando tiver, ele já vai ficar ele sabendo, vai ficar né? sabendo. Ainda não tem, mas quando tiver, você já vai ficar sabendo. Muito legal isso aí. Vale muito a pena fazer essa inscrição, então, para assim que a gente lançar esse curso, você receber logo em primeira mão. Já pensou? Vai ser muito legal. Eu gostei demais da ideia mesmo, porque vai ser muito útil. E a gente pode fazer de diversas frutíferas, né? Fazer módulos, né? Eu acho que fica muito legal. Aí o nosso cauteloso, que é o Renato, ele vai poder detalhar muito bem isso, né? Já pensou? A gente vai levar o Renato, não, vamos melhorar aqui. Isso leva à excelência. Né? Então, Exatamente. Assim, o cauteloso, olha que interessante de novo, né? Às vezes, ele pode chegar num limite tal que ele quer sempre melhorar e vai faltar só aquele apertar o enter para rodar. Então, a pessoa sabendo que ela é cautelosa, ela leva até um limite de excelência, que eu falo que é próximo ao 100%, porque o 100% é quase que impossível, né? O 100% praticamente é de Deus, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. Mas ele entendendo isso, ele vai chegar o mais próximo possível e vai apertar o enter e vai fazer acontecer. Em contrapartida, o influente, né? Talvez eu faria ali um com 10, 20%, que não tem qualidade. Aí eu preciso muito dele, né? Nós precisamos muito do Renato. Trazer ele para a gente esticar até o nosso máximo. Olha que interessante. Aliás, é uma coisa que eu queria fazer aqui de público, porque eu e o Roberto temos visitado, como sempre, né? Há anos que a gente faz isso, visitando feiras, visitando uma série de coisas, e a gente recebe muito elogio por causa do MFcast. Eu quero agradecer demais, eu e o Roberto queremos agradecer demais vocês por nos assistirem, nos dar essa atenção, para nós é muito importante, mas muita gente falando, olha, o corte que vocês fazem lá é de uma qualidade impressionante. Eu falo, isso aí se deve ao Renato. Então o agradecimento aqui é público, porque falar aqui, conversar para nós, isso aqui é uma conversa agradável que nós estamos tendo com você. É a parte fácil, né? É a parte gostosa de fazer, porque isso aqui é a parte mais fácil, na verdade. E o Renato não, o Renato é o cauteloso mesmo, só que com uma preocupação muito grande com o sucesso nosso. Então ele fica atrás das câmeras ali escondido, ó. Vocês não estão vendo aí não, mas o Renato está exatamente atrás dessa câmera como eu tô falando com vocês aqui. E já fazendo sinal, vai logo, para de falar isso. Mas tudo bem, não tem problema. Não, e é cirúrgico, né? Ele tem essa habilidade. Não, você tem que falar, porque quem está nos assistindo vai identificar essas habilidades em pessoas que estão ao seu redor também. É impressionante. Tem aquela habilidade cirúrgica, né? O contexto todo é muito bom, mas sacar dali o que é muito, muito, muito bom é também muito importante. Exatamente isso. É exatamente isso. Lembrando que isso ele que é meu irmão, o Renato, meu irmão, né? Renato, irmão do Roberto. Falando um pouco aí, eu falei de irmão e tal, eu queria saber uma coisa lá de trás, ô Jean. Isso tudo que você fez na sua vida, lá no comecinho, com 8 anos, tentando fazer a horta, depois com 11 vendendo, sua mãe pedindo seu primeiro emprego. O que você traz da importância da família e da sua mãe na sua vida? É algo importante, né? E aí eu já assisti alguns modelos aí entrevistados que geram emoção muito grande falar nisso, né? Porque esse investimento que os pais fazem pra gente, né? Tem embarga a voz, né? É muito importante, né? Foi muito importante. Porque os desafios e as dificuldades nós tínhamos muitas, né? Hoje, graças a Deus, né? Os nossos filhos têm a oportunidade de ter tudo bom e do melhor, mas naquela época não era assim. Era tudo muito difícil. Eu lembro que minha mãe pegava um fusquinha que ela tinha, juntava lá os primos, 3, 4 meninos dentro lá e levava a gente nos rios. Não tinha piscina, não tinha clube, piscina, não, nada disso.
né? Então, eu creio que isso tudo foi muito importante. E os nossos pais, né? A nossa família, né? Pai, mãe, irmãos, às vezes, mesmo sem ter aquela sabedoria escolar, mas tinha uma sabedoria de vivência muito grande, né? Sim. E isso minha mãe passou muito para mim, e eu sou muito grato. Até convidei ela para estar com a gente hoje aqui, né? Até falei isso para ela, né? Falei, olha só, ter pego na minha mão com 13 anos, né? Quem teve essa oportunidade de falar, ó, vai trabalhar, Sim. né? Em vez de passar aqui jogando tempo fora, né? Hoje a gente vê as crianças muito em celular, em videogame, né? A gente precisa, que nem você falou, sabe? Eu acho que é até um projeto que a gente pode instituir um módulo, por exemplo, ensine seu filho a cuidar do seu pomar, Exato. da frutífera, a conhecer a natureza e aprender com ela, né? O crescimento, o desenvolvimento, porque, de novo, eu não canso de falar isso, não existe nada na vida que não seja processo. Não tem ninguém que cai de paraquedas pronto, né? Eu tenho certeza que no primeiro podcast que vocês fizeram, e nesse, né, que até agora está sendo o último, né? Amanhã vem outros, o desenvolvimento de vocês, né? Tanto em conhecimento dos assuntos, quanto o conhecimento dessa logística, né? Que o pessoal que está por trás das câmeras opera. Hoje vocês estão muito mais prontos, com muito mais qualidade nas perguntas, no posicionamento, em cada detalhe, para apresentar, né? A MF Rural, apresentar esse MF Cast que tem feito tanto sucesso, Sem dúvida. né? Pelos cortes e pelos conteúdos, né? Seja Instagram, seja YouTube, em todas as mídias. Então, assim, o investimento da família. A família é a base, não tem como fugir disso aí. Como é que é a frase, Roberto? Se você olhar... É o que eu falo direto para você. Às vezes a gente olha os episódios lá e fala, nossa senhora, você tem uma certa vergonha do que você apresentava, né? Uhum. Eu falo para ele, se a gente não tiver vergonha do que a gente fez lá atrás, é porque a gente não evoluiu, né? E muitas vezes a gente não quer fazer, né? Porque quer... Não, é o processo. Tem que passar isso por aí. isso. E o tem que próximo que fazer. vocês fizerem vai ser melhor que esse. tudo é E o isso. pomar é a mesma coisa. Eu estou aprendendo no pomar todos os dias. Todos os dias. Ô, você sabe que eu queria falar uma coisa? Que você falou uma coisa que a gente acaba levando para o lado. Não é o objetivo. Nosso objetivo é você falar. Mas eu estava... ontem eu estava pensando nisso. A minha mãe, eu era menino e ela me colocou no judô. Logo nas primeiras aulas, o professor chamava, quem quer vir aqui na frente? E eu lá não sabia nem aonde que eu estava, né? Eu estava lá porque minha mãe me levou. Ela virava para mim e falava, vai. Vai você. Eu falo, então eu vou. E isso a minha mãe me ensinou. E eu quero agradecer ela de público hoje. A minha mãe foi a pessoa que chegou para mim e falou, vai. Não importa se você está preparado ou não. Vai, porque enquanto você sair na frente, você vai aprender antes dos outros. Né? Ô mãe, obrigado demais, porque isso aí foi importante demais para mim, para estar aqui conversando hoje e indo. Né? É bom aí. demais. E eu vou aproveitar, então, também agradecer a dona Lúcia, que com certeza vai assistir a gente e E ela já tá aqui, que você... me ajudou muito. É isso aí. É Fez bom o que demais. fez, né? É bom demais. E vou falar dessa questão do vai aí. Eu terminei, olha, minha faculdade de Direito, eu sempre tive problema em falar. Então, outro presente de Deus, eu poder falar esse tanto que nós estamos falando aqui hoje. Que bom. Né? E saber levar o conhecimento. Para você ter ideia, eu terminei minha faculdade de Direito, eu tinha 2 provas de Direito. Uma prova de 7 pontos, que era uma prova escrita, e uma prova de 3 pontos para completar 10, né, ou 100, né, 70 e 30, que era oral. Eu nunca fiz uma prova oral. Eu estudava e rachava para fechar na média 6, Para não precisar ir para outra. para não precisar ir para oral, porque eu tinha uma vergonha, uma trava, e eu sei, olha, se eu não tivesse quebrado isso, como que eu estaria aqui falando? Exato. E aí eu tive a oportunidade, né, de dar aulas no serviço público durante vários anos, e aí chegou um dia, quando eu fui fazer o meu exame de ordem, eu não pude pegar a carteirinha à época, porque era incompatível com a minha função de policial militar, né? Mas eu fui aprovado. Eu achei que eu ia ter, Roberto, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco. Walter, o coração batia aqui em responder na frente da banca de 3, 4 pessoas. Eu nunca consegui. E aí, uma vez, alguém me chamou no serviço público e falou assim, ó, a academia está precisando de instrutores. Você quer ir lá? E ali foi um momento de decisão. Porque eu falo assim, querer não é poder. Porque querer todo mundo quer. Mas às vezes não consegue. A gente quer ter uma empresa que tem um ecossistema com 5, 6, 7 empresas. Todo mundo quer.
Mas quem executou? Então eu falo que decisão é poder. Eu decidi, vai acontecer, eu vou fazer. Vou fazer de maneira, às vezes, que eu vou olhar lá para trás, o primeiro podcast, e vou falar assim, nossa, que vergonha. Mas eu estou aqui hoje, ó, fiz X, melhoramos, implementamos. Então, essa decisão de avançar é muito importante. E aí, quando me convidaram, eu tremendo as pernas, voz embargada, eu falei, eu vou ministrar aula. E foi a partir dali que a coisa começou a acontecer. E claro, né, você investir em cursos, em treinamento. Sem dúvida, em capacitação. Capacitação, é isso. Nós estamos quase terminando aqui já. Eu queria o seguinte, o que você tem 3 filhas, né, que você falou. O que você, Jean, espera deixar de legado para suas 3 filhas? Você falou que você achou o seu propósito. E agora, o que você quer deixar de legado para elas? Outra coisa que emociona são os filhos, né? Demais. Porque a Bíblia fala que os filhos são presente de Deus e bênçãos de Deus para a nossa vida. Né? E os filhos fazem a gente mudar. Muitas vezes, quando a gente fala em legado, às vezes a gente quer ensinar algumas coisas dando instruções verbais para os nossos filhos, né? E eles vão aprender naquilo que eles estão vendo a gente fazer e não no que a gente manda fazer, né? Então, você quer falar para um filho, olha, não mexa no celular, você não pode estar 24 horas no celular. O legado que eu quero deixar para as minhas filhas saiba que Jesus é o único, é o verdadeiro caminho, não tem outra maneira de chegar a Deus. E de que dentro dessa espiritualidade, dentro desse contato com Jesus, como eu falei com Paulo, né? Que saíram as escamas, o Paulo caiu, ficou cego lá, e depois quando caiu as escamas dele, ele teve a revelação para ele entender o que ele precisava fazer. Então, quando você tem a sua religião, né? Vai ali ao seu culto, à missa, tem aquele contato, estão caindo escamas dos seus olhos, porque se você olhar o mundo hoje, tem um versículo que se vocês me perguntassem, eu vou falar, né, até mesmo sem você me perguntar, que eu gosto muito, é Romanos 12, 2. Ele fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Eu vou traduzir isso. Não se conforma com o que todo mundo está fazendo. E de novo eu vejo o seu Wilson, né, é o fundador da... Ele não se conformou com o que todo mundo estava fazendo. Você falou isso aí para mim quando ele foi fazer lá a primeira empresa não sei se era o marketplace da internet. Ele falou, você tá louco, não mexe com isso. Mas por quê? Porque o mundo ele está querendo te levar para um caminho. Então não se conforma com o mundo. E aí depois a segunda parte desse versículo, ele fala assim, ó, renova sua mente. Olha só, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela revelação, pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Olha como o desenvolvimento humano é importante. Como tratar a mente, como ter uma saúde mental. E, de novo, o que é base? Deus vai trazer. Se você for pegar na Bíblia, está cheio de ensinamentos sobre o agronegócio, está cheio de ensinamentos sobre crescimento de vida. Então, não se conforma com as coisas do mundo. Busca essa renovação da mente. Busca a transformação. E é isso que eu quero deixar para as minhas filhas, né? Não se conforme. Não vai fazer o que todo mundo está fazendo, não. Vai fazer aquilo que você ama. Que você não trabalhe um dia sequer na sua vida, você vai trabalhar pelo propósito, pela missão. E onde você estiver, abençoa pessoas. Leva o nome de Deus. Que foi o que nós fizemos no começo aqui. Exato. Né? Que esse é o propósito. Esse foi o propósito de Deus me trazer aqui hoje. Eu vou falar a verdade. Não foi para a gente falar de fruticultura, não. Não foi para a gente falar das frutíferas. Foi para a gente falar que Ele está sempre ali, querendo cuidar das famílias, cuidar dos negócios. E Jeremias 29, 11... fala, é uma palavra forte, fala assim, os planos que eu tenho para você são planos de prosperidade e esperança. Esses são os planos que Deus tem para nós. Exato. Prosperidade e esperança, para todos nós. Mas em algum momento do nosso caminho a gente se desvia, a gente vai pelo que o mundo está mandando fazer, a gente vai para uma roda errada, para uma influência errada, para amigos errados, para um ambiente errado. Esse é o legado de bênção de Deus, de produtividade, de ajudar os outros, de trabalhar muito. De trabalhar muito. Eu estava fazendo um devocional ontem. Você falou de Salomão, não falou? Uhum. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Sim. Alguns falam que não, que tem um outro ali que foi tanto quanto, mas ele foi o mais rico do mundo, porque em finanças e em sabedoria, você junta as duas coisas. E Davi, em Crônicas está isso. O título desse texto lá na Bíblia fala assim, Conselhos de Davi para Salomão. Meu amigo, e esse aqui... eu poderia até, não sei se é o momento da gente encerrar ou não, né, mas está quase próximo. Davi fala assim para Salomão,
Fala assim, ó, seja forte e corajoso. Ser só forte não adianta. O corajoso é o quê? É romper, é avançar, é ir para cima. É começar algo que precisa. Nós não falamos aqui do curso, né? Vamos esquadrinhar, planejar e fazer. Então, seja forte e corajoso. Mas sabe qual é a segunda parte? Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Deitado em sofá, descansar numa cadeira, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, o que eu espero que minhas filhas façam é isso. Sejam fortes, corajosas e façam o seu trabalho, que Deus vai abençoar. Amém. Amém. É isso. Quanto tempo nós ficamos aí, Renato? 1h30, já passou de 1h30. Eu vou te falar Gente, uma vocês coisa. falam demais, gente. Eu vou te falar uma coisa. Trocadilho não, mas foi uma conversa extremamente frutífera. Foi. Muito bom. Muito bom. Que legal. Muito bom. Que bom. Jean, eu queria agradecer você ter vindo lá de Brasília, aqui, Marília, para contar um pouco da sua vida, da sua história, contar um pouco de árvores frutíferas e vamos contar mais depois do nosso curso, né, para ensinar essas pessoas a mexer com isso. Agradecimento especial aqui por você ter vindo, viu? Eu agradeço. Como eu disse no começo, quero falar de novo, né? É sempre um prazer e uma honra, porque a gente tem que honrar aquelas pessoas que nos honram, né? E vocês me convidarem foi uma honra. E além do prazer e da oportunidade, do prazer e dessa alegria, tem dentro disso também uma responsabilidade, né? Que a gente tem que trazer um conteúdo com responsabilidade. Eu sei que vocês se preocupam, a empresa se preocupa com isso, mas sempre uma grande oportunidade, né? Então, a oportunidade, de repente, da gente lançar o nosso curso juntos, né? Sim. E da gente avançar nessa caminhada. Eu agradeço demais, viu, Walter, Nós Roberto, agradecemos. Renato, toda a equipe, né, que está por trás aí trabalhando, nos ajudando, desse ecossistema de vocês que é gigantesco e abençoado. Muito bom. Beleza, né? Mais nada a dizer, foi perfeito. Só não pode agradecer o café do Thiago cada vez. isso. O café, isso não estava gravando, não, né? Não, tá. Eu não encerrei Não, ainda. não encerrou. Bom, então tá gravando aí. Deixa eu... Ó, e lembrando, Walter, Ah, para quem quiser acessar lá o Instagram do Jean, é renovafrutíferas.gt @renovafrutíferas.gt. .gt. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.